Oi, gente, tudo bem? Hoje é o dia da minha entrevista. Eu estou me organizando aqui, juntando todos os documentos que faltam, alinhando tudo, que a gente deixa pra cima da hora, sim, não façam isso. E aí a gente já vai correr lá. Nossa entrevista hoje vai ser 11 horas em Chicago, que fica 1 hora daqui. Então a gente tá acabando as coisas aqui e já vamos correr pra lá, tá bom? E eu conto pra vocês depois o que deu. Espero voltar aqui com o meu green card aprovado. Depois eu vou mostrar pra vocês todos os documentos que a gente levou e vou contar como é que foi a entrevista em detalhes, tá bom? Fica aí, que é depois da vinheta. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading slow. Oi, gente, tô de volta. Eu vim contar como é que foi a minha entrevista. Primeiramente, vamos dizer que eu estou com o green card aprovado. Deu tudo certo na entrevista, foi tudo bem, graças a Deus. Eu vou contar pra vocês os documentos que eu levei, que eles pedem na carta, né, quando eles marcam a entrevista. E vou contar também como foi a entrevista, perguntas que ele fez e tudo mais. Então, primeiramente, a gente saiu de casa já um pouco atrasado, tivemos um pequeno problema na organização dos documentos. Eles me mandou uma carta com 2 folhas. E aí acontece que meu marido checou os documentos da primeira folha e esqueceu de checar os documentos da segunda folha. E eu não supervisionei o trabalho dele porque eu estava muito cansada e acabei confiando nele. Daí faltou um documento, eu só fui perceber isso no dia da entrevista de manhã. E a gente teve que ir até a casa da mãe das crianças para pegar a certidão de nascimento deles e tudo mais. E também ele tinha que imprimir um outro documento que quando a gente foi buscar a certidão das crianças, a gente esqueceu o documento em casa. Então a gente tinha que voltar em casa para depois então ir para entrevista. A sorte é que eu tava achando que a entrevista era 11 horas, mas na verdade era 11h15 e a gente chegou lá assim, em cima da hora. E quando a gente chegou lá foi da mesma forma que é no consulado no Rio de Janeiro, né? A gente passou por aquela maquininha que você tem que tirar cinto, bolsa, relógio, essas coisas, aí você passa, né, igual de avião, pra saber se você não tá armado, nada disso, né? Aí a gente foi dar uma mesa lá, avisou que a gente tinha entrevista, eles pegaram os nossos papéis da entrevista e encaminhou a gente pra sentar e esperar o cônsul chamar. Então a gente chegou lá no nosso horário, ainda ficou esperando provavelmente mais uns 10, 15 minutos até que o cônsul chamasse. Então assim, se você por um acaso se atrasar, não fique desesperado, tá? Achando que você perdeu a sua chance, perdeu a sua entrevista, vai dar tudo errado. Não vai ter nada disso. Com certeza eles vão ser flexíveis, tem como ajustar, porque sempre tem outros casais esperando. Então não é aquela coisa assim, horário britânico mesmo, tá? É igual no consulado do Rio de Janeiro também, se você tiver algum problema de atraso, eles sempre encaixam vocês. Então fiquem tranquilos com relação a isso. Aí chegou lá, o cônsul veio até a gente, ele chamou pela senha que a gente tem quando a gente chega lá. E aí encaminhou a gente até a sala. É uma salinha pequenininha, só a mesa do cônsul, né? Milhões de papelada, né? Milhões de casos que ele com certeza tá tomando conta. E aí a gente sentou e o nosso caso na mesa assim, né? Um troço gigante, que eu acho que era do visto K1 e o do green card, né? E a gente sentou, daí ele pediu pra gente levantar e fazer o juramento. Ele levantou, fez o juramento junto com a gente e pediu para sentar de novo. E aí ele disse que ele tinha que me levar para uma outra sala para que eu pudesse tirar uma foto, né, que é a foto que vai vir no green card, e a minha digital. E aí eu fui, o Todd ficou na salinha esperando, e a gente voltou, ele começou a entrevista normalmente. O cônsul, assim, tava um pouco sério, mas assim, simpático, educado, né? Aí no meio ele foi se soltando um pouquinho mais, fiz até algumas piadinhas, então a gente ficou bem à vontade desde o início. A primeira coisa que ele fez foi confirmar as informações do formulário que a gente envia, né? Meu nome, qual é meu nome de solteira, qual é meu nome agora de casado, endereço, a data de nascimento, da onde que eu vim. E foi confirmando as informações do formulário normal, só pra ver se estava tudo certinho. E depois as perguntas relacionadas ao Todd, ele perguntou a ele, só pra ir confirmando tudo direitinho e tudo certo. E aí ele foi e passou para as perguntas do não, né? Que é aquelas perguntinhas que a gente preenche quando faz o formulário do AOS, né? Pergunta se a gente fez parte de alguma organização criminosa, se a gente já se prostituiu, se a gente tem esse conhecimento de armamento, aquelas monte de perguntas que a gente tem que marcar não. Ele até fez uma piadinha no meio e falou assim, olha, essa aqui ninguém nunca disse que sim. Falei, ainda bem, né? E aí ele fez todas as perguntas do não de uma forma muito tranquila. E aí depois ele foi e perguntou como que a gente se conheceu. E eu falei, né, que a gente se conheceu no bar e tudo mais. Aí ele perguntou como foi o pedido de casamento. E aí o Todd falou como foi o pedido de casamento. E ele confirmou quando eu tinha voltado pro Brasil, porque eu vim pra cá como au pair, que aí foi quando eu conheci ele. E ele fez essa confirmação das datas, né? Ah, você tava aqui em 2017 como au pair, né? Aí eu falei, é... E aí ele perguntou quando que eu voltei para casa, eu falei que em 2018, e ele perguntou, e o que aconteceu nesse período, né, que você estava no Brasil e ele estava aqui?
E a gente falou que a gente continuou o relacionamento à distância e tudo mais, blá blá blá. E aí ele perguntou se a gente já tinha intenção de casar quando eu voltei pro Brasil. E aí o Todd falou que não, que a gente tentou manter o relacionamento à distância, a gente ficou namorando à distância 1 ano e meio, né? E aí depois de um tempo a gente decidiu pelo casamento. Ele perguntou pro Todd com relação ao relacionamento anterior dele, casamento anterior dele, né? Quando que ele tinha casado e quando ele tinha divorciado. O Todd nem sabia dessas datas direito, ficou lá tentando achar o decreto de divórcio dele pra ver. E aí o entrevistador mesmo falou, ah, não, achei aqui, é dia tal, não sei o que, né? E ele mesmo já respondeu a pergunta. E aí confirmou o nome, data de nascimento das crianças com o Todd mesmo, eu não tive que lembrar nada, data de nada. Ele não ficou fazendo aquelas coisas, aquelas perguntinhas, né, pra ver se realmente o casal mora junto, tipo, qual a cor da escova de dente, o que vocês têm em comum, não sei o que, ele não perguntou nada disso. E aí depois ele só falou com a gente se a gente queria botar algum documento adicional, se a gente tinha levado alguma prova adicional do nosso relacionamento, né, pra mostrar que a gente ainda estava junto mesmo depois do casamento. E aí a gente tinha levado o bank statement, o extrato da nossa conta conjunta, né, e a gente também tinha levado o documento do insurance, né, do seguro de saúde, que eu consto no insurance dele. A gente levou também conta de telefone, que os nossos números estão na mesma conta, e foi isso. E aí ele falou, ah, vocês já mandaram fotos, né, do relacionamento. Eu falei, a gente tem umas fotos adicionais, você quer ver? Que eu levei algumas fotos extras, né, do casamento, de cartão de Natal e essas coisas. E aí eu dei pra ele ver e tudo mais, e ele já ia colocando dentro do formulário, junto com as outras provas. Eu falei, ah, você vai precisar dessas fotos? Deixa eu só pegar umazinha, que eu queria pegar meu cartão de Natal, que eu tinha levado pra ele ver. Aí eu falei, ah, pelo menos o cartão de Natal eu quero, né, porque eu não tenho extra. As outras fotos, se ele quiser ficar, eu posso só imprimir de novo, né? Aí ele ainda foi legal comigo, ele falou, ah, não, pode ficar com tudo então, eu já tenho foto aberta aqui já. Falei, ai, graças a Deus que eu não vou ter que imprimir mais nada, né? Que eu tinha foto, essa foto aqui minha do meu casamento, eu levei, eu tirei do porta-retrato, levei, porque eu só tenho essa impressa. E aí não tinha foto nenhuma mais do casamento, né? Eu levei essa só pra ele ver. Mas eu falei, ai, se ele ficar com a minha foto, que droga, que eu vou ter que imprimir outra. Mas aí ele não ficou com foto nenhuma e deu tudo certo. Não pediu documento nenhum adicional, nenhum dos documentos que diziam lá na carta pra gente levar. E a gente tinha levado tudo, ele não pediu nada, só mesmo os documentos adicionais de prova de relacionamento. E foi só isso, foi super tranquilo, assim, acho que se durou meia hora foi muito. Com certeza acho que durou menos do que isso. Ele já avisou pra gente lá na hora da entrevista mesmo que o Green Card tinha sido aprovado. Ele falou, olha, assim que eu conseguir, eu vou atualizar a informação no computador, tá? O computador ele tava dando problema lá quando a gente chegou. E ele falou, até o final do dia, você já vai ter a informação de que o seu cartão vai estar sendo processado, blá blá blá. E a gente sempre diz que demora aí 1 mês mais ou menos para você receber o cartão, mas possivelmente em 2 semanas você vai estar recebendo o seu cartão em casa. E aí eu até perguntei a ele se a parole, né, que eu tenho a autorização de viagem, tem minha autorização de trabalho, tem minha autorização de viagem, né, que chegaram antes do meu green card. E aí eu perguntei se estava valendo a minha autorização de viagem mesmo depois da entrevista, se, por exemplo, o meu cartão demorasse a chegar e eu tivesse que viajar antes disso, eu poderia ainda assim usar a minha parole, né? Porque algumas pessoas dizem que a partir da entrevista a parole para de funcionar, né? E você só pode viajar de novo com o green card em mãos. E aí eu perguntei isso a ele e ele disse que não, que ainda estava valendo, mesmo que se o green card demorasse a chegar, mesmo após a entrevista, eu poderia usar a parole normalmente. Mas que quando o green card chegasse, eu não ia precisar mais usar essa autorização de viagem, porque o green card já funciona como autorização de viagem, como a gente já sabe, né? E no mesmo dia já mudou no aplicativo. Eu vou deixar aqui a foto do aplicativo que eu uso, eu não lembro o nome agora, mas já apareceu para mim a notificação de que o cartão estava sendo produzido. E aí, algumas horas depois, já apareceu dizendo que o green card tinha sido aprovado. E aí foi isso, agora eu tô esperando chegar o green card aqui. Provavelmente vai chegar em 2 semanas, né, que é o que tem acontecido com as minhas amigas aqui, que acabaram de ter a entrevista recentemente. Demorou aí umas 2 semanas pra chegar. E foi isso. Olha, eu vou falar rapidinho a minha timeline aqui pra vocês, como é que foi cada evento, né, a data de cada evento, só pra vocês terem uma noção de como tá funcionando. Óbvio que isso pode variar, né, mas eu vou falar pra vocês como foi o meu, pra vocês terem mais ou menos uma noção. Ó, eu cheguei aqui dia 4 de fevereiro de 2020, casei no dia 1º de maio de 2020, um pouquinho antes de acabar o meu tempo de 90 dias. Eu enviei o processo em junho, eu acho, mas eu acabei enviando os formulários incorretos, com a data incorreta,
Então eles me mandaram de volta para que eu mandasse novamente os formulários corretos. Eles rejeitaram o meu pacote e mandaram de volta. E daí consta como envio do meu AOS, de fato, no dia 9/7/2020. Eu recebi então o meu NOA 1 um mês depois, no dia 11 de agosto de 2020. E a minha biometria foi marcada para o dia 12 de dezembro de 2020. Depois da biometria eu recebi o combo, né, da Work Permit e da Parole, né, autorização de viagem e autorização de trabalho, no dia 28 de dezembro de 2020, alguns dias depois da biometria. E aí a minha entrevista foi marcada para o dia 1º de abril. E essa foi a minha timeline do processo do AOS, o meu Adjustment of Status, o Green Card. Bom, agora vamos falar sobre os documentos que eles pedem na carta para a gente levar. Tô aqui com a listinha de documentos, porque é muita coisa. Então, a primeira coisa que eles pedem para mandar é a carta que eles te enviam, né, com a data da sua entrevista, e um documento de identificação. Que no caso pode ser ou seu passaporte, ou se você tiver um documento do estado. Eu, no caso, tinha minha Work Permit, mas eu levei, na verdade, o meu passaporte. Olha, eles pedem para levar o formulário I-693, mais o reporte médico, mais o histórico de vacinação. Ou no nosso caso, né, quem aplicou para o visto K1, quem veio pelo visto K1, pede para levar aquele envelope que já é selado. Só que esse envelope a gente entrega assim que a gente chega aqui nos Estados Unidos, né? A imigração fica com esse envelope. Então ele já tem essa cópia lá. Então, na verdade, a gente não precisa levar isso, obviamente. O que a gente vai levar é que o médico, ele dá um envelope pra gente, mas ele também dá pra gente uma pastinha, né, com raio-x do registro de vacinação. Então, a gente tem isso com a gente. Então, é pra gente levar essa pastinha. Mas, na verdade, eu levei e ele nem pediu pra olhar, porque ele já tem isso no processo dele. Aí ele pede para levar o formulário I-864, que é aquele formulário de Affidavit of Support, mas na verdade a gente já enviou isso quando a gente fez a solicitação, então nesse caso não precisa levar. A gente fez aqui uma cópia e levou, né, just in case, caso eles tivessem sumido com o nosso documento, mas não precisa. Eles pedem para levar o Tax Return, a gente levou de novo, apesar de a gente já ter entregado isso, que também ele não pediu. Ele pede para levar aqui uma carta do empregador, do meu sponsor, né, no caso do trabalho do meu esposo, dizendo onde ele trabalha, quanto que ele ganha, quantas horas ele faz, tudo mais. Ele pede isso dos últimos 2 meses. E ele pede para levar a evidência de que o meu esposo é cidadão americano, né? No caso, eu levei o passaporte do Todd. Pede para levar qualquer documento migratório que já tenha sido produzido para você, no caso, a Advance Parole, ou a sua autorização de trabalho, ou o seu visto, se você teve algum outro visto anteriormente. Eu já tive o visto de au pair, então eu levei o meu documento. Ele pede também qualquer documento de viagem que tenha sido utilizado para entrar aqui nos Estados Unidos, seja a sua parole, seja o seu passaporte, ou qualquer outro documento que você já usou para entrar aqui. Pede a sua certidão de nascimento e qualquer documento que você enviar que esteja em outra língua tem que ser traduzido. Então eu levei minha certidão e levei também uma tradução que eu mesma fiz. No final da tradução eu botei lá certificando de que eu falo as 2 línguas e que eu poderia fazer aquela tradução. Uma tradução bem simples mesmo, você mesmo pode fazer. Diz que se você tem crianças, que é pra você levar também a certidão de nascimento deles, mesmo que eles não sejam os seus filhos, né? No caso, eu tenho 2 enteados, então tinha que levar a certidão de nascimento deles e também teria que levar o papel da custódia, né? Pra dizer de quem é a guarda e que eles têm esse papel assim que eles se divorciam. Então eu levei também esse papel da guarda e ele também não me pediu. Ele diz que o seu esposo tem que ir com você na entrevista e que ele também tem que levar a certidão de nascimento dele. Ele pede também para vocês levarem a certidão de casamento original, né, aquela que é carimbada. E eu levei e ele não pediu, mas eu também já tinha enviado isso no processo. Ele pede para levar o papel de divórcio, né, no caso o Todd já foi casado, ele levou o papel de divórcio. Se o seu esposo for viúvo, ele tem que levar também um papel dizendo que ele é viúvo. Eles pedem também para levar qualquer documento que prove o relacionamento de vocês, seja ele o tax return, alguma conta conjunta que vocês tenham, ou documento de telefone, ou seguro de vida, ou seguro de carro, seguro de saúde, documento de aluguel, contrato, cartão de crédito, correspondência com o endereço da casa de vocês, documento da casa, documento do carro, qualquer coisa que esteja no nome de vocês. You can make more noise if you want. Ele pede original e cópia de qualquer documento que você tenha enviado no processo e diz que você não levar as cópias, que eles talvez fiquem com as originais do documento. Então é sempre bom levar uma cópia junto com o original do documento que você está levando.
E aí diz que se você já foi preso, você tem que levar o documento da polícia, né? E a decisão final do juiz, mesmo que ele tenha te absolvido, você tem que levar esse papel. Que eles dizem que qualquer documento que for em língua estrangeira tem que ser traduzido para o inglês. E foram esses os documentos. Vocês viram aqui que a gente levou tudo isso que eles pediram, né? E eles não solicitaram nada, só assim documentos adicionais que provem nosso relacionamento, que foi o bank statement e o seguro de vida, seguro de saúde, né, no caso, e a conta de telefone, né? E foi só isso. O que eu tenho para dizer é, estejam preparados, essa é a lista de documentos, tenham ela com você, leve todos os documentos que eles pedem, levem a mais, né? Porque da mesma forma que o meu entrevistador não pediu nada, tem gente que encrenca e que pede tudo. Então tenham isso à mão. Procurem saber as datas, as informações corretas. Às vezes a entrevista ocorre separadamente, mas normalmente para a galera que é do K1, a entrevista é super tranquila, porque a gente já passou por uma entrevista lá no Brasil. Então, mais ou menos agora é para confirmar, né, que tá tudo bem, que correu tudo conforme combinado, que você casou dentro dos 90 dias e seguiu a lei. Fora isso, não tem por que eles suspeitarem do relacionamento de vocês e fazer umas perguntas loucas. Então vá tranquila que a entrevista nada mais é do que você já sabe sobre o seu relacionamento. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar o seu like aqui embaixo, isso ajuda muito na divulgação do canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui que eu tô sempre postando vídeos sobre o processo K1, sobre a minha vida aqui nos Estados Unidos. Eu tenho vários vídeos aqui já explicando sobre o processo. Se você não olhou, eu vou deixar a playlist aqui para vocês verem. Tem vídeo explicando alguns formulários. E eu pretendo colocar outros vídeos de outros formulários aqui também. Então já ativa a notificação para você não perder os próximos vídeos, tá? E por último, me segue lá no Instagram, _MilaJohnson_. Eu tô sempre por lá, mostrando minha vida aqui nos Estados Unidos. Eu espero você lá para me acompanhar, tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau!